Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 5. Senhor, lembra-te de Davi e de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na minha cama em que durmo, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Você pode declarar comigo: não darei sono aos meus olhos, não darei sono aos meus olhos, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Quantos podem glorificar o Senhor pela sua palavra? Senhor, fale conosco. Queremos ouvir, Senhor, sua voz, sua voz, sua voz. Ministre em nossos corações nessa noite. Haja espírito de sabedoria e revelação. Desvenda os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da sua lei. Tire os espinhos, tire as pedras, Senhor, porque essa semente, Pai, ela precisa frutificar. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Já quero começar a fazer uma consideração. Vou tentar fazer 2 ou 3 considerações aqui nesse nosso sermão de hoje. A temática que nós estamos meditando semana após semana aqui, já vai para uns 2 meses que estamos meditando, refletindo, pregando sobre essa temática, sobre esse tema. Estamos tratando esse assunto aqui já 2 meses. Então eu quero fazer 3 considerações sobre esse tema. A primeira é sobre a seriedade e a importância do assunto que estamos meditando aqui, semana após semana. Essa é a primeira consideração que eu quero que nós venhamos nessa noite entender, é a seriedade e a importância desse assunto. Por quê? Porque estamos falando de um desejo de Deus. Estamos tratando aqui de um desejo profundo do coração de Deus. Isaías 57, verso 15 diz assim: o Senhor diz: porque assim diz o Senhor, alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. O nome de Deus é santo. Ele habita onde? Em um alto lugar e santo. E o texto diz: mas ele também habita com o contrito e humilde de espírito. Aleluia. Para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Ou seja, nós estamos falando do desejo de Deus. Deus habita no alto lugar. O trono de Deus é na eternidade, no lugar santo. Não existe lugar mais elevado do que o lugar onde Deus está. Mas a Bíblia diz que Deus também, Ele habita com um quebrantado de coração, com um contrito de coração. Deus deseja habitar em nós. Por isso, precisamos considerar o que estamos tratando aqui. Deus deseja habitar em nós. Deus deseja habitar no meio de nós. Esse é o desejo de Deus. E isso é expresso nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. E precisa ficar claro na nossa mente. Nós precisamos até decorar isso. Nós precisamos deixar essa verdade bem fixada em nossos corações. Deus quer habitar no nosso meio. E essa verdade ela está expressa nas escrituras de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, Deus manifesta esse desejo aonde? Em um lugar, um jardim.
Quando lemos os primeiros capítulos, nós vamos ver Deus criou o homem no 6º dia, e após ter criado o homem e toda a criação, diz a palavra que ele declarou, e viu Deus que era muito bom. E Gênesis capítulo 2, verso 1 diz que no 7º dia Deus o quê? Ele descansou de toda a obra que ele criou. O que significa esse descanso de Deus? Deus ele veio e repousou sobre a sua criação. Deus repousou. Deus veio, ele criou, estabeleceu a criação, então ele veio. então, nós já percebemos no início, Deus expressando esse desejo de querer habitar no nosso meio, de querer estar junto conosco, de se relacionar com a sua criação, quando ele veio e ele, declare comigo, repousou. E diz a Bíblia em Gênesis 2:8 que ele plantou um jardim, chamado Éden. O que significa Éden? Lugar de prazer, lugar de encontro. Quem pode glorificar o Senhor? No início da Bíblia nós já percebemos Deus expressando o seu desejo profundo de habitar. Em Gênesis era um jardim. Em Êxodo, já nos dias de Moisés, um tabernáculo. Em Gênesis 1, em Êxodo 1, tabernáculo. Êxodo 25:8, Deus declarou: eu quero que vocês construam um santuário, porque eu vou habitar no meio de vocês. Já nos dias de Samuel, no período do encerramento do livro dos Juízes, já nos dias de Samuel, tríplice ministério, profeta, sacerdote e juiz. Deus expressa o seu desejo aonde? Em um local fixo, em um tabernáculo fixo, em Siló. Agora o tabernáculo está fixo ali, a casa de Deus agora, nesse tabernáculo em Siló, onde quem foi lá e fez um voto a Deus? Ana foi até o tabernáculo, sacrificou ali na tenda diante do Senhor, ofereceu a sua oferta e colocou e derramou o seu coração e expressou o seu desejo de ser mãe, e Deus ouviu a oração de Ana e não deu apenas um filho para ela, mas entregou para ela um profeta, um juiz e um sacerdote. E o que Ana fez? Ana então ela consagra a Deus Samuel. Nos dias de Juízes, no final do livro de Juízes, o desejo de Deus é expresso em um lugar fixo. Quando olhamos nos livros dos reis, já no período dos reis, e aqui eu estou te dando um panorama do Antigo Testamento. Falamos sobre Gênesis, depois já tratamos o período de Moisés, já falamos sobre o período de Samuel. Agora no período dos reis, Deus expressa o seu desejo em habitar no nosso meio, no meio do seu povo. No período de Davi, agora Davi estabelece o que? Um tabernáculo em Jerusalém. Isso você vai ler na sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 15, 16, até o capítulo 26, nós vamos ver falando sobre o tabernáculo de Davi. E Davi ele vai além, porque nos dias de Davi, ele coloca diante da arca de Deus, diante da presença de Deus, ele coloca levitas, sacerdotes, e eles estão agora adorando diante da presença de Deus 24 horas. Davi separa milhares de sacerdotes em turnos, de levitas em turnos, e eles estão agora celebrando a presença de Deus durante 24 horas. Entre esses levitas, Asaf, Geduntum, nós vemos a história de Remã, nós vemos a casa de Zadok, que foi uma classe de sacerdotes que eles mantiveram as suas vidas íntegras, mesmo em tempos de apostasia. Então nos dias de Davi, Deus expressa o seu desejo de habitar aonde? Um tabernáculo aonde? Em Jerusalém. Depois de Davi, o filho de Davi, Salomão, constrói o quê? Um templo. Davi expressou o desejo de construir uma casa para Deus, e quem estabeleceu esse desejo e cumpriu isso foi Salomão. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 5, a partir do capítulo 5, sobre toda a inauguração do templo ali, que a glória de Deus encheu aquele lugar.
onde a Shekinah, a palavra Shekinah hebraica, a palavra glória, ela veio na inauguração do templo. Quantos estão ouvindo a palavra aqui, irmãos? Eu quero crer que eu estou pregando para pessoas espirituais aqui nessa noite. Irmãos, façam um exercício em nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, Paulo diz que nós que já fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos pensar nas coisas de cima, colocar os nossos pensamentos no alto. Então desconecta lá de fora e se conecta aqui em nome do Senhor. Eu quero crer que eu estou pregando para pessoas espirituais, porque pessoas espirituais discernem aquilo que está sendo ministrado. Aleluia. Coloque a sua atenção nesse momento, se desconecta, desliga o cabo lá de fora e se conecta aqui, porque Deus está no nosso meio. Nos dias de Salomão, a glória de Deus veio na inauguração do templo. Depois de ele orar, sacrificar, a Shekinah de Deus veio ao ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Uma nuvem da glória de Deus veio sobre o tabernáculo em Jerusalém. Deus expressando o seu desejo, e a glória de Deus veio. Passou-se o período de Salomão já. Falamos agora sobre o período pós-exílio, depois de Daniel, Ezequiel, depois que eles passaram 70 anos na Babilônia, Deus permite eles retornarem para Sião, e o Salmo 126 diz que quando eles voltaram para Sião, eles ficaram como quem sonha. A boca deles se encheu de riso e alegria e celebração, porque Deus fez grandes coisas, e eles retornaram para Sião, depois de 70 anos exiliados, o coração cheio de alegria, os lábios cheios de louvor, e eles declararam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Então eles voltam e eles restauram a cidade, através de Neemias eles restauram os muros, eles edificam ali os muros. Neemias é um servo usado, 52 dias de restauração dos muros. A cidade de Jerusalém é restaurada. Deus levanta um homem por nome de Zorobabel e Esdras também. Eles agora estão restaurando a adoração, o culto. Neemias capítulo 8 verso 5 vai falar sobre isso. Esdras encorajando o povo na leitura da lei, e o povo começou a chorar, o povo começou a se derramar, e através do profeta Ageu, Deus declarou: sobem a montanha, busquem madeiras. Ageu capítulo 1 verso 9, busquem madeiras e tragam madeiras para que vocês venham edificar o templo, porque o templo foi destruído. E o profeta Ageu, ele encoraja o povo dizendo: esforça-te, eu fiz uma aliança com vocês desde o Egito. E Ageu capítulo 2 verso 5, e a aliança de Deus foi: o meu Espírito habita no meio de vós. Perceba o desejo de Deus: o meu Espírito habita no meio de vós. Ageu, declare para a nação: esforça-te, sejam encorajados, eu quero habitar no meio de vocês, eu fiz uma aliança com vocês, quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temas, pois assim diz o Senhor dos exércitos, em pouco tempo, Ageu 2:6, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas. E olha a palavra de Deus, Ageu 2:7, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Por isso, a primeira consideração que eu faço é sobre a seriedade do que estamos tratando aqui, sobre a importância desse assunto. Deus declarou e expressou esse desejo em toda a história bíblica, e aqui nos dias do profeta Ageu, ele declarou: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a palavra foi Ageu 2:9,
a glória deste novo templo será maior do que o do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa. Vocês estão chorando, lembrando do que aconteceu nos dias de Davi e Salomão. O ápice do reinado, o ápice de Jerusalém, o momento em que Jerusalém mais prosperou, foi nos dias de Davi e Salomão. Só que eles passaram por um processo, e nesse processo eles foram levados até o cativeiro babilônico, e ali 70 anos longe de casa. Agora eles eram estrangeiros em terra estranha, Jerusalém destruída, os muros foram fendidos. Então Deus permite eles retornarem agora, e eles retornam agora sonhando, eles retornam agora com seus corações cheios de alegria e louvor a Deus. Mas quando eles estão diante do desafio e eles olham para Jerusalém, a cidade está arruinada, a cidade está destruída. Então Deus levanta os profetas para dizer: esforça-te, não temais, eu quero habitar no meio de vocês, e vocês vão reerguer esse templo, vocês vão reconstruir essa casa, e a glória da segunda casa, 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 a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia, louvado seja Deus. E através da boca de Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento, Deus usa Zacarias para profetizar sobre Zorobabel, que era o líder responsável por toda essa construção. E Deus diz para Zorobabel, quando ele está diante do desafio de lhe reerguer a casa de Deus, e ele pergunta: como isso vai acontecer? Em Zacarias 4:6 o Senhor responde: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zacarias 4:6: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda que a palavra do Senhor veio a mim, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as suas mãos também o acabarão. Assim saberás que eu sou o Senhor dos Exércitos, me envio a vós. Não despreze o dia das pequenas coisas. Deus está dizendo através do profeta Zacarias: não despreze o começo, não despreze os primeiros passos. Eu vou te levantar, Zorobabel, e você vai começar essa obra, e você vai acabar essa obra, porque eu desejo me manifestar no meio do povo. Talvez você está olhando para os nossos dias hoje, você olha como aconteceu nos dias de Eli. Eli era sacerdote em Siló, e a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles se desviaram. Aqueles que foram levantados para servir diante de Deus, ministrar diante de Deus, agora estão contaminados. Agora a casa de Deus está suja, secularizar os cultos. Agora eles estão ali, vivendo em pecado. E a história bíblica vai dizer, nos primeiros capítulos do livro de Samuel, que a crise era tão grande em Israel, ali naquele momento, os filisteus invadiram, e eles levaram a arca que representa a presença de Deus. Os 2 filhos de Eli foram mortos. O juízo de Deus veio sobre a casa de Eli. O juízo de Deus veio sobre Eli, porque quando o mensageiro chega diante dele para dizer o que aconteceu, quando ele soube da notícia que a arca havia sido levada de Israel, e a arca representa a presença de Deus, a presença de Deus saiu de Israel. Então Eli, naquele momento, ele leva um choque no seu coração, e ele cai da cadeira, e ele morre ali.
Os filhos de Eli foram mortos pelos inimigos, e a nora de Eli, a esposa de Finéias, ela deu à luz a um filho naquele momento, e ela colocou o nome daquele filho de Icabode. Icabode significa a presença de Deus foi embora. A presença de Deus foi embora. Sabe, irmãos, o que faz a presença de Deus sair das nossas vidas? Pecado. Os filhos de Eli estavam vivendo em pecado. E o pior de tudo, Eli, ao invés de repreender os seus filhos, Eli estava sendo conivente, apoiando o erro. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que a presença de Deus está indo embora das nossas vidas? Falta confissão de pecado. Nós estamos querendo encobrir erro. Nós queremos estar levando as coisas na nossa vida, empurrando para debaixo do tapete. Nós precisamos levar a sério. Nós precisamos ter seriedade no que diz respeito à obra de Deus. Aleluia. Você quer que a presença de Deus volte para a sua vida? Confesse os seus pecados diante do Senhor. Não encubra o seu erro. Davi, ele disse: enquanto eu encobri o meu erro, os meus ossos estavam doendo. Mas quando eu confessei os meus pecados, eu encontrei misericórdia de Deus. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele não aceita pecado. As mãos do Senhor não estão encolhidas, Isaías 59, nem os seus ouvidos tapados. Mas o verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação. Sabe por que nós estamos vivendo, a igreja está vivendo esses dias de Icabode? Porque nós estamos encobrindo o erro. Nós estamos querendo levar vida com Deus de qualquer jeito. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Foi isso que causou o cativeiro babilônico, fez com que eles fossem levados. Mas Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus que deseja derramar poder sobre a segunda casa. E assim como aconteceu nos dias de Ageu, Deus quer derramar poder sobre a segunda casa. Deus quer derramar a sua glória novamente sobre a sua vida. Aleluia. Mas para isso nós precisamos confessar os nossos pecados. A glória de Deus foi embora de Israel, Icabode, nos dias de Eli. E nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. E confessar também aos nossos líderes. Pessoas que Deus colocou diante de nós. Pessoas que Deus levantou para ser bênção nas nossas vidas. Nós precisamos ter alguém de confiança para abrir o nosso coração. Nós precisamos prestar conta da nossa vida. Sabia que eu e você precisamos prestar conta da nossa vida? Nós não vivemos uma vida autossuficiente, autoindependente, não. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Então, se você está vivendo algo na sua vida agora, uma situação difícil, você está carregando sozinho, recebe essa direção de Deus. Procure seus líderes, seus pastores. Procure homens de Deus, para você abrir o seu coração, para que possa ser feita a oração e esse jugo ser quebrado da sua vida e você voltar de novo a se alegrar diante da presença de Deus. Quantos podem glorificar Jesus aqui? Deus expressa o seu desejo em habitar no meio do seu povo desde Gênesis. Em Gênesis, um jardim, em Êxodo, um tabernáculo. Nos dias de Samuel, o tabernáculo fixo em Siló. Nos dias de Salomão, de Davi, a tenda de Davi. Nos dias de Salomão, o templo em Jerusalém. Nos dias de Zorobabel, Neemias, Esdras, Ageu, o templo restaurado e a glória da segunda casa sendo derramada novamente sobre Jerusalém. E agora, quando abrimos as primeiras páginas do Novo Testamento, Deus ainda continua expressando o seu desejo na plenitude dos tempos. Agora não mais de um tabernáculo,
agora não mais em um templo feito por mãos humanas, agora o próprio Deus, Ele veio, pessoalmente, irmãos, na plenitude dos tempos, o próprio Filho de Deus se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E qual foi as palavras do mensageiro Gabriel para José, o noivo de Maria, pela boca do mensageiro? Mateus 1:21, e ela dará luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado sobre a boca do profeta: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. E isso precisa ficar claro. Jesus declarou, quando ele estava aqui, no meio dos seus discípulos, dos primeiros discípulos, no seu ministério, Jesus declarou: eu vou ter que subir ao Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O Pai enviará em meu nome o Espírito Santo Consolador. E a palavra consolador, a palavra outro aqui é a palavra halos, e a palavra consolador é a palavra paracletos. Significa a palavra halos, outro, alguém semelhante que tem o mesmo nível. O que Jesus estava dizendo: eu vou enviar alguém semelhante a mim, no mesmo nível, no mesmo patamar. E essa pessoa, ela foi chamada para estar do lado. E a palavra paracletos significa aquele que estará do lado de vós para sempre. João 14,16, eu rogarei ao Pai. Olha, Jesus não orou, Jesus não intercedeu, ele rogou ao Pai, porque esse é o desejo de Deus mais profundo, habitar no nosso meio. Não foi uma oração, ele rogou ao Pai: eu rogarei ao Pai, eu não quero que eles estejam só. Eu vou subir, eu vim cumprir uma missão, eu vim cumprir aqui algo que foi estabelecido na eternidade. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim aqui para morrer e resolver de uma vez por todo o problema entre as pessoas, entre o povo, entre a humanidade e Deus, porque havia uma separação, um muro, e Jesus Cristo veio fazer o que, Deise? Ele veio estabelecer o que? Quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele declarou: está consumado, o véu foi rasgado, o acesso de novo para o caminho, para a presença, para o trono de Deus, para a comunhão com Deus foi aberto, e Ele nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Quem pode glorificar Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Jesus veio para cumprir. E ali na cruz, no Monte Gólgota, aquele lugar é um altar, aquele lugar é um tribunal, o tribunal de Deus, onde a justiça de Deus se manifestou ali, onde o amor de Deus também se manifestou. Paz, justiça, amor, tudo em um lugar só. Os atributos de Deus sendo manifestados em um lugar chamado Gólgota. Aleluia. E Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele deu essa palavra, e Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não conhece. O mundo não pode receber porque não o conhece, irmãos. Pessoas naturais não entendem o que está sendo ministrado, pessoas naturais não compreendem, pessoas naturais só querem princípios para suas vidas, só querem bênçãos para suas vidas, pessoas naturais só vêm para a igreja para receber vitória, mas pessoas espirituais entendem a essência, entendem o propósito, entendem a razão. Aleluia! O mundo não entende essa palavra,
o mundo não entende, mas vós conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós para sempre. Aleluia. Aleluia. Isso não mexe com você não, porque mexe comigo, irmãos. Eu não quero desvalorizar pregações que nós ouvimos sempre sobre princípios para uma vida bem-sucedida. De maneira nenhuma. Eu também preciso receber direções para a minha vida. Com certeza você, quando vem na igreja, você quer ouvir direções no que diz respeito aos seus relacionamentos. Você vem em busca de vitórias. Mas nós estamos tratando aqui de algo tão profundo. É como se Deus estivesse agora no trono. Eu imagino Deus no trono, ancião de dias, o Filho Jesus com o corpo glorificado, assentado à sua direita. E quando eles percebem que existe irmãos, irmãs, igrejas que estão querendo a sua presença, eu imagino, com toda a humildade do meu coração, o filho olhando para o pai e o pai olhando para o filho, dizendo: será que é isso mesmo que eles estão pedindo? Será que eles estão ouvindo, estão sentindo o desejo do nosso coração? Porque os olhos de Deus estão passando sobre a terra, e Deus está procurando, assim como começamos este culto, Crônicas 16, verso 8, os olhos de Deus estão passando sobre a terra, e estão procurando corações íntegros. Deus habita num alto trono, mas Ele também quer habitar com quebrantado e contrito de coração. Não tem como. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Eu só quero Sua presença. Talvez você entende por tanta retaliação nas nossas vidas, tanta guerra que atravessamos. E o desejo de Jesus, quando Ele rogou ao Pai, pedindo o Espírito Santo, foi isso que aconteceu. 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, aleluia. Atos capítulo 1, verso 4, enquanto eles estavam ali, Jesus ordenou para eles: não se ausente de Jerusalém, mas esperam a promessa do Pai, a qual disse, a qual vocês ouviram, porque Ele vos batizará com o Espírito, dentro de poucos dias. João batizou com água, mas vós sereis batizados. O que é a palavra batismo? O que a palavra batismo significa? Imersão.
O desejo de Deus é tão profundo. O coração de Deus queima por habitar no meio do seu povo, que aqui em Pentecoste o nível aumenta, porque Deus diz: eu vou batizar os meus discípulos com o Espírito Santo. Eu não quero só visitá-los, eu não quero só estar sobre eles, eu não quero só me mover como nuvem, eu não quero ser só como coluna de fogo durante a noite, como eu me manifestei nos dias de Moisés, como aquela nuvem que estava durante o dia, como diz Êxodo capítulo 13, ele se manifestou dessa forma durante os dias de Moisés, mas aqui Deus está expressando, Deus está declarando o nível, Deus está declarando: eu quero imergir, eu quero batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E exatamente foi isso que aconteceu em Pentecoste. Estamos já em Atos 2. Atos capítulo 2. 50 dias depois de Jesus ter sido crucificado na Páscoa, o Cordeiro de Deus ter sido oferecido ali, 10 dias antes ele subiu aos céus. 500 irmãos receberam essa promessa: fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. E eles permaneceram ali em Jerusalém, em um cenáculo, um lugar da ceia, o lugar onde eles se encontravam sempre. E a Bíblia diz que 120 irmãos estavam orando, perseverando, aguardando a promessa. Qual promessa? Batismo, imersão. E de repente diz a Escritura que veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa, o lugar onde eles estavam reunidos, e sobre eles veio uma chama como uma língua de fogo sobre a cabeça daqueles homens. E ali em Atos 2, um incêndio começou em Jerusalém. E quando nós abrimos a Bíblia em Atos, nós vemos chamas de fogo da manifestação do Espírito Santo e do desejo de Deus. Começou em Jerusalém, se espalhou por Samaria. Você vai ver Atos 7, 8, Samaria, e essa chama, e esse batismo, e esse poder, e essa manifestação da presença de Deus alcançou os confins da terra. Porque a promessa era: vocês vão ser minhas testemunhas, Atos 1:8, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Até Goianazes, irmãos, até o Jardim Eteuvina. Quem pode glorificar o Senhor? E avançou para os confins da terra a promessa do derramamento do Espírito, dizendo: eu vou levantar testemunhas. E essas testemunhas, os discípulos, 3.000 almas, 4.000 almas, depois se espalhou, foi para Samaria e alcançou os confins da terra. E agora esses discípulos se tornam uma nação poderosa, separada, exclusiva para o Senhor, chamada igreja. Igreja. O que é a igreja? A expressão do desejo de Deus. Uma nação eleita, exclusiva, separada de todas as povos, tribos, línguas, nações, judeus, gregos, gentios, a igreja do Senhor. E o que a igreja do Senhor é? Templo do Espírito Santo. Igreja não é esse prédio. O CNPJ é só o meio para que o desejo de Deus seja estabelecido. É por isso que nos primeiros dias eles se reuniam aonde? Nas casas. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, é a igreja do Senhor. Deus não precisa de CNPJ, Deus não precisa de tela, Deus não precisa de luz, Deus não precisa de uma boa banda. Se Deus quisesse uma banda, Ele tinha montado uma banda ao invés de ter chamado 12 homens. Deus chamou 12 discípulos. Aleluia, aleluia.
E a igreja agora é templo do Espírito Santo. Eu não posso usar essa palavra no individual e dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Não dá, não é isso que a Bíblia diz. 2 Coríntios 6,16, Paulo diz, vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois templos do Espírito Santo. Nós precisamos da igreja. Você precisa do corpo. Nós somos a família de Deus. Um fígado tem mais de 200 funções dentro do corpo. Mais de 200 funções o fígado tem dentro do corpo. Fora do corpo, 20 minutos ele não presta para nada. Quem está entendendo isso aqui? Você acha que você vai conseguir sem a igreja? Você não vai conseguir sem a igreja. É por isso que estamos aqui, irmãos. É por isso que lutamos pela igreja. Para que o propósito, para que a vontade, para que o desejo de Deus seja estabelecido. Aleluia. É por isso que o diabo faz de tudo para você não vir para a igreja. É por isso que o diabo se levanta contra a sua vida de todas as formas. Você está para vir para o culto, coisas acontecem, e você vai, programa tudo, e daqui a pouco vem uma luta para tirar o desejo de você estar aqui, e aí trabalha nas suas emoções, aí trabalha sobre você, aí vem guerra, retaliação de todos os lados. Por quê? Porque quando você está na igreja, nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. O que faz desse culto ser culto é por conta da igreja. Efésios 2,16, pela cruz reconciliou ambos com Deus, um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade, e proclamou paz para os que estavam longe, também para os que estavam perto. Por meio de ambos temos acesso ao Pai. Assim não sois mais estrangeiros. Não sois mais estrangeiros. Nós temos origem. Nós temos origem. Aleluia. Cidadãos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra principal de esquina. E nele todo edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor. E também vós juntos sois edificados para morada de Deus no Espírito. A Bíblia só fala de um assunto. E na consumação dos tempos, no fim, na era vindoura, na consumação do propósito de Deus, no glorioso dia do Senhor, que já foi determinado o tempo, Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele é aquele que pode desatar os selos. E quando Ele desatar o primeiro selo, começa-se o período do fim dos tempos. E nesse período a presença de Deus será derramada, quando no tempo determinado, Atos 3:20, Pedro fala sobre isso, quando Ele virá para restaurar todas as coisas. E 1 Coríntios 15:22 vai dizer, verso 24, então virá o fim, e o próprio Filho vai entregar o reino ao Deus Pai. A Bíblia diz em Efésios 1:10, irmãos, que Jesus todas as coisas convergem para Ele. E quando Ele vir no glorioso dia do Senhor, Ele vem para destruir todos os inimigos e restaurar todas as coisas. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:24 que Ele vai entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. E quando todas essas coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E Apocalipse 21:2 diz que na consumação
Ele vai fazer novas todas as coisas. E já não será mais um jardim, não será mais o templo, não será apenas a igreja, a cidade santa. A nova Jerusalém vai descer do céu como uma noiva ataviada e preparada para o seu noivo. E a Bíblia diz, Apocalipse 21:3, uma forte voz do céu declarando do trono, dizendo: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. No fim de todas as coisas, Deus vai descer, o Deus Pai, e habitará conosco, céus e terras, novos céus, nova terra, e todas as coisas serão novas, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Essa foi a primeira consideração que eu fiz. Falei que eu não ia conseguir fazer as outras. A segunda consideração para encerrar, e nessa aqui eu gasto apenas uns minutos, é que diante da importância desse tema, essa série de pregações, esse assunto, ele não pode ser apenas um tema na igreja, precisa ser a causa das nossas vidas. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Eu apresentei para os irmãos a importância desse tema. Nós hoje aprendemos aqui sobre o desejo do coração de Deus. Diante da importância desse tema, aleluia, a segunda consideração que eu faço é: não pode ser uma série de pregação num culto de quinta-feira, onde nós vamos nos emocionar aqui, cantando alguns louvores a Deus e vamos para as nossas casas e voltamos à nossa rotina. Não, nós precisamos fazer dessa série de pregações uma causa. Martin Luther King, pastor batista, um grande ativista, ele deu uma declaração importante. Ele lutou pela igualdade no seu tempo sobre negros e brancos, e olha o que ele diz: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena viver, você ainda não achou a razão para viver. Martin Luther King diz: se nós não encontrarmos uma causa pela qual nós venhamos até morrer por ela, você não entendeu o sentido da vida. Ontem nós comemoramos o bicentenário, 200 anos de independência do Brasil. E lá em Brasília ontem, algo me chamou a atenção. Um mar de gente, mas eu vi pessoas ali, senhoras, com a bandeira do Brasil nas costas, famílias com crianças, e eles estavam lá por uma causa, por um ideal, procurando um Brasil melhor, expressando ali seu direito de cidadania, procurando lutar por um desejo, por uma causa. Isso me chamou muita atenção. Senhoras, eu vi ali, do lado perto da esplanada, uma senhora na cadeira de roda ali, ela estava debilitada, mas estava com a bandeira nas costas e gritando. Se nós não tivermos uma causa por quem viver, irmãos, nós não entendemos o sentido da vida. Se nós não tivermos algo que nos mova, que nos faça levantar pela manhã, se nós não tivermos um propósito de vida, nós não entendemos. Nós precisamos fazer dessa verdade a causa da igreja. O que nos move, nós precisamos materializar essa verdade nas nossas vidas. Nós precisamos construir um lugar para a presença de Deus, nas mínimas coisas na nossa vida. Como eu vou fazer isso? O Espírito Santo vai te guiar. Talvez é um perdão que você precisa liberar, talvez é algo que você precisa acertar lá na sua casa,
talvez é o jeito que você está vivendo, a forma que você está vivendo a sua vida financeira, o jeito que você está vivendo o seu casamento. Nós precisamos materializar e precisamos entender que nós devemos fazer desse projeto a causa das nossas vidas, materializar isso. Como? Materializando no nosso dia a dia, e Deus vai te dar direções. Eu estou muito feliz porque nós estamos promovendo reconciliação entre irmãos que estavam anos separados, e eu fiquei muito feliz de ser aquele que acendeu a primeira chama. Fui lá, acendi a primeira vela, começamos ali um projeto de unidade. E ontem, para a glória de Deus, nós estávamos lá na igreja Casa do Refúgio, a igreja cheia, um tempo de comunhão, unidade, pastores, uma alegria, um ambiente de glória a Deus, um ambiente de Deus ali. E por que estamos fazendo isso? Porque a unidade, ela prepara um lugar para a presença de Deus. Reconstrua a ponte, seja alguém que vai promover unidade. Por que pregamos o Evangelho? Qual é a finalidade de pregar o Evangelho, se não cumprir a missão do ID? O Evangelho, ele veio para estabelecer comunhão entre pessoas perdidas e Deus. E nós precisamos pregar o Evangelho, porque quando pregamos o Evangelho, nós estamos construindo um lugar para habitação. Por que nós devemos exercer disciplinas espirituais? A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus. Por que existem as disciplinas espirituais, a submissão? Por que nós devemos ter um momento de estudo da palavra? Porque todas essas coisas são ferramentas para que possamos construir um lugar para a presença de Deus. Uma das frases que foram declaradas por Dom Pedro em 1822, às margens do rio Ipiranga. O problema do Brasil é que a gente não conhece a nossa história. E a história que nos contaram, ela é uma história que nos leva a desprezar a nossa nação. Mas ali, às margens do rio Ipiranga, por isso que tem o Museu do Ipiranga, é por isso que a gente canta: ouvira do Ipiranga, as margens fáceis. A gente brasileiro não sabe nem o hino nacional. Oh, Jesus. O que ele declarou? A causa dele foi independência ou morte. Uma causa, ter uma causa por quem até morrer. Eu gosto do filme do Mel Gibson, O Coração Valente. Quem assistiu esse filme aqui? Esse filme é bom, esse filme é top. Eu gosto daquela cena quando ele está ali encorajando o exército preparado para a guerra, e ele está no cavalo, e ele vai de um lado para o outro, e ele declara assim, uma frase do filme: eles podem tirar as nossas vidas, mas nunca poderão tirar a nossa liberdade. E o exército levanta e barulho. Assista esse filme aí. Uma causa por quem viver. Nós precisamos fazer disso a causa das nossas vidas. É uma necessidade vital para os nossos filhos. O que vai fazer a diferença na vida dos seus filhos é a presença de Deus. Vou repetir isso para os pais de novo. O que vai fazer a diferença na vida do seu filho é a presença de Deus. Quando o seu filho experimentar a presença de Deus, joga a mão para o céu, agradeça, porque 99% dos seus problemas encerraram.
Ele pode estar diante da escola onde existe ali uma retaliação, ele pode estar sendo bombardeado por estratégias do diabo, mas ele tem o Espírito, ele tem a presença. Faça isso a causa da sua vida. Nós precisamos fazer dessa verdade a causa das nossas vidas. É mais do que pregações, irmãos. É uma necessidade vital, porque a presença de Deus é o anseio mais profundo do coração humano, porque a presença de Deus é o sentido da nossa vida, é o desejo de Deus, e precisa também ser o nosso desejo. Fica de pé em nome de Jesus. Jesus orou, dizendo assim, João 17, 24, Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Veja o desejo de Jesus. Eu quero que o meu povo esteja comigo onde eu estiver, seja no céu, seja no milênio, na terra. O desejo de Jesus é estar conosco, para que eles vejam a minha glória, pois me amastes antes da fundação do mundo. O Vinícius mandou uma frase para mim, eu encerro agora com essa frase para nós orarmos. A pergunta que a maioria das comunidades evangélicas fazem para atrair pessoas é: o que precisamos fazer para que as pessoas venham? Esse é o maior dilema das igrejas, principalmente das igrejas atuais. Procuram revitalizar a igreja, estratégias, métodos, pintam a igreja de preto, colocam LED, o pastor tira a gravata para ficar mais informal. Estratégias. Colocamos um cafezinho ali, um chazinho. São estratégias. Levantamos voluntários para ajudar. E a pergunta sempre é essa: o que nós precisamos fazer para que as pessoas venham? Essa é a pergunta das igrejas dos nossos dias. O que fazer para atrair pessoas? Mas Deus está nos direcionando a irmos para um outro lado. Um lado inverso. Presta atenção, porque essa é a direção de Deus para nós aqui, amém? A pergunta que precisamos fazer, ao invés de perguntarmos o que fazer para que as pessoas venham, nós precisamos mudar a pergunta e dizer: o que fazer para que a presença manifesta de Deus venha? Essa é a pergunta. Podemos atrair as pessoas para cá, elas podem ficar 2, 3 meses, podemos abraçar, acolher, mas se a presença de Deus não estiver, se a presença de Deus não estiver, sabe o que te mantém aqui nessa igreja? Você acha que é o pastor? Um pobre miserável como eu aqui, falho, pecador, que tenho dificuldade de liderar, cheio de limitação, você acha que é isso? O que te faz permanecer neste lugar é a presença de Deus. Aleluia. É a presença de Deus. Essa é a pergunta. Porque quando a presença de Deus vem, ela coloca as coisas no lugar. A liberdade, a cura, alinhamento, a restauração, a comunhão. Quando a presença de Deus vem, Rodrigo. Irmãos, isso já aconteceu em outros momentos da história. Houve um momento em um país chamado Gales, onde um jovem, Evan Roberts, começou a dizer: quebra-nos, ó Deus.
nós queremos a sua presença. E um grupo de irmãos começaram, não a perguntar o que fazer para atrair pessoas. Não, a pergunta que eles faziam era na vertical: o que fazer para o Senhor descer no nosso meio? Nós queremos avivamento. Nós queremos que o Senhor faça de novo. Essa foi a oração daquele grupo de jovens, e se espalhou esse desejo. E o que aconteceu no país de Gales foi que eles experimentaram um derramar da presença de Deus 6 meses. 6 meses foram suficientes para 100.000 pessoas serem alcançadas. Todo o país foi alcançado. 6 meses a presença de Deus desceu ali no país de Gales. Os bares fecharam, não havia mais jogos de futebol nos estádios, porque as pessoas estavam sendo atraídas pela presença manifesta de Deus. Aconteceu numa rua chamada Azusa. Um homem por nome de William Seymour, um cego, um negro, que queimava tanto pela presença de Deus, que no curso de estudo bíblico, ele não poderia estar junto com os brancos, então ele ficava no corredor, enquanto que os brancos estavam dentro da sala, ouvindo ali as instruções, estudando sobre Atos, estudando sobre o batismo no Espírito, sobre o derramar da presença de Deus. Ele estava lá, ele não poderia participar, havia ali uma separação entre brancos e negros. Mas o desejo desse homem pela presença foi tão profundo, que ele se reuniu com alguns irmãos de uma casa, e eles começaram a orar, e a Bíblia diz que a presença, a história diz, em 1910 aproximadamente, diz a história da igreja, que a presença de Deus veio sobre aquela casa. Uma mulher começou a tocar por 6 horas o piano, louvor e adoração. Depois eles foram para a rua Azusa, e os jornais dizem que eles viam uma nuvem por cima daquele endereço. A história da rua Azusa diz, pastores, que as pessoas iam para as calçadas, e nas calçadas elas caíam, centenas de pessoas foram curadas, pessoas foram atraídas para aquele lugar, missionários de outros lugares foram até lá, entre eles 2 jovens suecos, Daniel Berg, Gunnar Wingre. Eles foram para aquele lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo fez com esses 2 jovens? Eles estavam reunidos dizendo: eu quero pregar a palavra, eu quero ser missionário. Eles colocaram um mapa e eles oraram, e eles colocaram o dedo e saiu em uma cidade chamada Belém do Pará. E eles saíram de lá e eles vieram para o Brasil em 1910, e quando eles chegaram aqui no Brasil, eles começaram uma reunião de oração em Belém do Pará, e através desse derramado do Espírito Santo, surgiu uma igreja que nós conhecemos, que está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, chamado Assembleia de Deus. 3 anos, aquele lugar experimentou um derramado do Espírito Santo, suficiente para a chama se alastrar pelo mundo. Eu fico pensando, irmãos, se Deus decidir rasgar o céu e descer aqui neste lugar, pastor, você é um sonhador. Eu sonho com isso, irmão. Eu quero fazer disso a causa da minha vida. Mesmo que eu esteja com os meus cabelinhos brancos, eu vou continuar dizendo: vamos construir um lugar para a presença de Deus. Se precisar pedir perdão, vou pedir perdão. Se precisar ter que ir em Brasília todo ano da minha vida, eu vou em Brasília todo ano da minha vida. Mas eu quero, eu preciso, eu necessito da presença de Deus. Aleluia. Vamos terminar orando. Vamos terminar adorando ao Senhor.
encorajo você, faça disso a causa da sua vida. Porque essa foi a causa da vida de Davi. Não darei descanso aos meus olhos. Não darei descanso aos meus olhos. Eu não posso habitar em palácios enquanto que o Senhor não tem lugar para habitar. Eu faço um juramento diante do Senhor, o poderoso de Jacó: não entrarei na minha casa em que moro, nem deitarei na minha cama em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Nós precisamos continuar cavando, irmãos. Precisamos continuar cavando até encontrarmos água. Não desista, não desista, não desista. O Senhor diz: então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei o vosso destino. Jesus disse: por isso vos digo, pede e vos será dado, buscais e achareis, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, acha, e ao que bate a porta lhe será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe se pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, maus, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Vocês estão pedindo, mas vocês não recebem, porque vocês estão pedindo do modo errado, para gastardes em vossos prazeres. Assim diz o Senhor nessa noite: é tempo de pedir sobre batismo no Espírito Santo, é tempo de pedir derramamento do Espírito, é tempo de orar, é tempo de colocar isso como prioridade na sua vida, na sua família, a sua família ser cheia do Espírito, os seus filhos ser cheios do Espírito, a sua casa ser cheia da presença de Deus. Nós precisamos de um batismo do Espírito Santo. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. Eu estou aqui, eu quero acender a primeira vela, Senhor. Eu quero acender a primeira chama, Senhor, e que venha se espalhar, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, sobre o nosso bairro, sobre as igrejas, sobre pastores. Ó Deus amado, desperta-nos, desperta-nos, desperta a fome que há dentro de nós, Senhor. Desperta, Senhor, desperta-nos. Nós queremos um derramar da Tua presença. Nós queremos um derramar da Tua presença, Senhor. Nós queremos um batismo da Tua presença. Nós queremos um batismo do Espírito, Senhor. Derrama dons. A Tua palavra diz: buscai com zelo os dons espirituais. Buscai com zelo os dons espirituais. É dádiva de Deus, é presente de Deus, é graça. Pede e vocês vão receber, busquem e vocês vão encontrar, batem na porta e vocês vão encontrar, porque o Pai está pronto para derramar sobre os nossos corações. Seja inundado nesta noite, comece a experimentar um pouco da presença de Deus, receba a alegria do Espírito Santo, receba o toque de Deus na sua vida, seja neste momento tocado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tempo novo sobre nós, tempo novo sobre as nossas vidas. O que precisamos fazer para que o Senhor venha? Essa é a pergunta das nossas vidas, Senhor.
Essa é a pergunta das nossas vidas: o que precisamos fazer para que o Senhor venha, Pai? Nós queremos o Senhor. É tempo de nós desligarmos o celular, é tempo de nós nos desligarmos das redes sociais, é tempo de nós pararmos e encontrarmos espaço para a presença de Deus, é tempo de nós priorizarmos a oração, é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós nos rendermos, é tempo de nós nos quebrantarmos diante do Senhor, é tempo de nós rasgarmos madrugadas em desespero pela presença de Deus, pela presença de Deus. É tempo de nós pararmos de pensarmos só em coisas materiais, em pensarmos em conquistarmos as coisas. É tempo de nós conquistarmos e lutarmos pelos tesouros dos céus. Nós queremos a sua presença, Senhor. Oh Espírito Santo, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti,